Olá pessoal, aqui é Helene Bosniado, professora de técnica Alexander e criadora da Escola de Consciência Corporal para Músicos. Hoje a gente vai falar sobre tensão excessiva e dor na prática musical e mais especificamente a gente vai falar sobre instrumentistas de cordas e tudo que a gente vai falar vai ser relevante aos outros instrumentos, até a voz, mas algo que me chamou muito interesse trabalhando com instrumentistas de cordas e algo que está relacionado a como que a gente entende e usa a nossa estrutura dos braços. Então, vamos lá. Tensão excessiva facilmente leva à inflamação, que, por sua vez, facilmente leva à aparência de dor. Agora, tem várias causas por que a gente pode estar tensionando excessivamente, mas todo e qualquer tipo de tensão excessiva é a manifestação de um desequilíbrio. Hoje eu gostaria de ver um tipo de desequilíbrio bastante específico e tem a ver com o desequilíbrio da nossa atenção. Então, especialmente em instrumentistas de cordas, é muito fácil ver quando o instrumentista começa a hiperfocar, por exemplo, na sua mão esquerda. E a mão esquerda fica tão dominante que a nossa atenção vai mais para lá e o nosso corpo começa a se organizar na direção da nossa atenção. Então, eu gostaria de trazer uma ferramenta que é baseada no entendimento do nosso corpo e mais especificamente a estrutura do esqueleto, que é a estrutura mais profunda e a estrutura de apoio. Eu vou já falar da ferramenta e a gente vai entendendo ela a partir da revisão da estrutura do braço, uma breve revisão anatômica. A ferramenta é a gente começar a enxergar os nossos braços como uma estrutura única, como uma estrutura só. E como que funciona isso? Vamos lá. Uma breve revisão da estrutura dos nossos braços. Então, vamos começar com os dedos e como você vê, quando a gente vê a estrutura do esqueleto da nossa mão, ela é um pouquinho diferente do que a nossa mão do jeito que a gente vê de fora. Os dedos parecem ser mais longos. Guarda essa informação. Os dedos são mais longos do que parecem. É que com a nossa palma a gente tem mais ligamentos e músculos e pele que recobre essa longueza dos nossos dedos. Depois dos nossos dedos a gente tem o nosso punho, antebraço composto por dois ossos, cotovelo, o osso do braço, aqui, muito bem. E a parte mais importante agora, a parte que a gente não vê facilmente e na minha opinião, em 80% dos casos de ombros duros, ombros tensos, essa falta de entendimento. Depois do nosso braço e ombro, a gente tem a chamada cintura escapular, que é a combinação, o casamento entre dois ossos. O primeiro osso é a clavícula e o segundo osso é a escápula. E enquanto eu mostro no esqueleto, você pode ir sentindo com a sua mão o osso da sua clavícula aqui na frente e sentindo o osso da escápula lá atrás. Por que essa informação é tão importante? Porque o nosso braço se conecta com o nosso eixo vital, a nossa espinha, não no nível do ombro, e sim na ligação entre a clavícula e o nosso externo. Então, o nosso braço começa com os longos dedos, passa por várias articulações e chega até o nosso externo.
E você pode continuar mentalmente no outro lado, a partir do nosso externo, clavícula, escápula ou cintura escapular, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e dedos. Então, se a gente pensar, essa é uma estrutura contínua, dos dedos ao externo e do externo aos outros dedos. Você pode fazer comigo um movimento que a gente faz na escola de consciência corporal, que é o gaivotar. É voar com seus dois braços. Na verdade, é um movimento de fortalecimento. Se você fizer isso por alguns minutos, sem obstáculos, você vai notar que, né, essa parte do seu braço vai começar a se cansar. E gaivotar por quê? Porque a gaivota, que é um dos meus pássaros mais amados, vindo da Grécia, tendo nascido perto do mar, a gente vê que a gaivota e todos os pássaros, quando voam, geralmente você não vê uma asa movendo só. As duas asas movem em colaboração, movem juntas. Então, este pode ser um movimento de preparação para a gente vir a encontrar o nosso instrumento. Mesmo se for um instrumento de cordas ou se for um instrumento qualquer, né? Seu piano, até o seu canto, né? Um instrumento da voz que envolve o uso dos braços, porque as nossas mãos, os nossos braços são ferramentas de comunicação e cantar é comunicar. Então, muito bem, por que essa ideia de começar a enxergar os seus braços como uma estrutura só é importante na hora da prática musical? Na hora que um instrumentista de cordas começa a hiperfocar em uma parte dessa estrutura, com este entendimento que os braços são uma estrutura única, pode começar a ampliar a sua atenção e incluir os seus dois braços e assim o seu corpo como um todo de uma forma um pouco mais equilibrada e assim não sobrecarregar o seu corpo a partir de uma sobrecarga de atenção. E eu já tenho vários recursos, vários vídeos no YouTube, nas mídias sociais sobre como ampliar o campo de atenção, incluindo o apoio da terra, incluindo o apoio do espaço, incluindo o apoio do público, e como o nosso corpo pode se liberar a partir dessa ampliação do campo de atenção. Mas essa ferramenta dos braços como uma estrutura única pode ser muito útil na hora da prática musical, na hora que eu noto que eu estou hiperfocando, eu posso imediatamente ampliar a minha atenção para incluir a estrutura como um todo, da ponta dos dedos ao externo e do externo aos outros dedos. Tenho também um videozinho que eu vou de alguma forma linkar aqui para vocês terem acesso, que é um exercício de fortalecimento a partir deste entendimento dos braços como uma estrutura única. Então, eu espero que essas ideias e essa prática te apoie na sua prática musical. Vou ficar muito feliz de receber comentários, perguntas, reflexões, objeções também, né? E é a minha crença pessoal que são coisas simples que fazem toda a diferença. Então vai ser um prazer saber como essa ideia simples, qual o impacto dela na sua prática musical, ok? Ótimas explorações com essas ideias e até a próxima. Tchau, tchau!